Coisa boa, pastor Sérgio, Igreja Batista Filadélfia, em Ilhéus, está aqui com a gente hoje. De Jesus. Amém. Amados, em Levítico 23, no versículo 5, vai dizer que no primeiro mês, aos 14 dias, ou seja, ela começa no primeiro mês. Está me ouvindo aí, Cosmo? Então, então são essas 7 festas, que ela tem uma sequência de 4 festas, aí depois tem mais 3 festas, né? A primeira é a festa da Páscoa, que está no versículo 5, lá de Levítico, né? No primeiro mês, tanto que ela começa no primeiro mês, e as outras 3 festas só vão começar no 7º mês, vocês vão ver aí. No versículo capítulo 23, versículo 5, diz: no primeiro mês, aos 14 dias, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. No versículo 6, aos 15 dias, né, deste mês, é a festa do Pães Asmos. No versículo 10, vai dizer: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando entrares na terra que vos dou, fizerdes nela a colheita, trareis o molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. E o versículo 11 é que fala uma coisa interessante no Levítico 23, que diz bem assim: ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. O sacerdote moverá no dia seguinte ao sábado. Ou seja, na sexta era a Páscoa, no sábado o asmo, no domingo era a colheita. No versículo 15, é chamado também de festa das semanas, né? Que depois dessa festa da colheita, era contado 7 semanas, que vai dar 50 dias, que é chamado também a festa de Pentecoste, né? Uma festa muito conhecida, né? Que nos dias atuais virou um movimento, né? O movimento pentecostal. Mas na realidade é uma festa judaica. Aí essa se encerra essas 4 festas, com a Páscoa, o pão sem fermento, o ázimos, a primícia e o Pentecoste. Aí já, mas na frente, no versículo 24, vai dizer: diz aos filhos de Israel no 7º mês. Olha que a gente iniciou no primeiro mês, agora é a sequência das outras 3 festas, que vai começar no 7º mês. No 7º mês, o primeiro do mês, né, o primeiro dia, né, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta, santa convocação. Por quê? Porque tinha esse toque de trombeta, né? Porque para que o povo pudesse se consertar diante de Deus, porque logo em seguida vem a festa da expiação, para poder as pessoas o sacerdote lançava o pecado sobre um bode e soltava ele no deserto. Por isso que diz que o deserto é lugar de demônios, justamente por causa dessas coisas. No versículo 26 e 27, lá de Levítico 23, disse o Senhor a Moisés: o dia 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligirei as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. No versículo 29 vai dizer bem assim: toda pessoa que neste dia não se humilhar será eliminado do seu povo. Então precisava de mudança. Por isso que era a festa das cornetas, para que as pessoas mudassem de vida, porque toda vez que se toca a corneta, ou junta ou mostra o perigo. Então, o toque da corneta, justamente, e cada toque de corneta, né, a gente chama corneta, mas eles, na época, usavam o chofar, né? Cada toque desse instrumento dizia o que era para fazer. E, justamente, a festa da trombeta, sempre eles tocavam o dia todo o chofar, né? Justamente para o povo que ouvisse esses toques começasse a se consertar diante de Deus, porque logo em seguida seria a festa da expiação, né? Para as pessoas
ser santificado, símbolo de purificação com o Senhor. Já no versículo 34, 33 e 34, vai dizer, disse o Senhor a Moisés, diz aos filhos de Israel, aos 15 dias desse sétimo mês será a festa do tabernáculo, que é justamente a festa citada lá por Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. Essa festa é tão importante que ela é chamada de festa de Javé, como está no versículo 39, né? A festa do Senhor, né? Ela é chamada também de festa de Javé. Por isso que ela é muito importante para você ver o peso dessa festa que Jesus cita lá no Evangelho de Mateus. A pergunta é, que tem a ver isso com a volta de Cristo? Amados, a gente precisa entender que existem as profecias bíblicas. Aquele texto de Mateus é um texto apocalíptico, né? É um texto apocalíptico, perdão, um texto escatológico que fala dos finais dos tempos, que fala da volta de Cristo. Por isso que ele inicia como Jesus sendo o que inicia e termina com o trigo sendo arrancado. Na realidade, arrebatamento significa arrancar, né? Tirar da terra, ou colheita. E justamente é o que Jesus está falando. Nas festas que Jesus do judaísmo, né? As festas judaicas, como ela é bem simbólica, então, e Jesus usa justamente esses símbolos lá, quando ele cita a festa da colheita, justamente porque a Bíblia é um livro de mistério. Se você ler no início do capítulo 13 de Mateus, e é um mistério que é dado àqueles que são os filhos do reino, os filhos do reino. Por isso que Jesus diz, a vós é dado o mistério do reino dos céus, do reino do céu, porque ali, e Jesus não faz nada por acaso. Sempre ele vai deixar uns flashes assim, cabe a nós estar atento, por isso que é necessário que se leia a Bíblia sempre orando, porque a Bíblia é cheia de detalhes que só aqueles que entregaram a vida a Jesus podem entender alguns detalhes da Bíblia e estudar a Bíblia, né? E estudar a Bíblia. Então, o que é que a gente tem que aprender nesse texto com essas festas? Primeiro, a gente precisa ir linkando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Na festa da Páscoa, existia um animal que era o símbolo dessa festa, que é o Cordeiro Pascual, que no Novo Testamento vai simbolizar Jesus Cristo. É tanto que eu não vou ler o texto por causa do tempo. O texto de Coríntios vai dizer que Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Em 2 Coríntios, vai dizer que Jesus não teve pecado, porque Jesus, em nenhuma das suas conversas, ele vai dizer que o fermento ele vai simbolizar o pecado. Então, quando Jesus é o Cordeiro Pascual, quando Jesus é aquele que não teve pecado. Então, a gente vê que as festas estão se cumprindo no ministério de Jesus. Então, a primeira festa é a Páscoa. Então, Jesus é o Cordeiro Pascual. Então, a festa do Antigo Testamento, a primeira festa, se cumpre em Jesus, quando cá ele é o Cordeiro Pascual. Quando Jesus é sem pecado, né, ele é o pão sem fermento, então Jesus se cumpre na vida de Jesus a segunda festa, que é a festa do pão sem fermento. É a segunda festa. E logo em seguida, um dia após o sábado, que foi diz, que é a festa da primícia. Da primícia. Um dia após o sábado é o domingo. E se a gente for linkar, qual foi o dia que Jesus ressuscitou? No domingo. Então, é tanto que em 1 Coríntios vai dizer que no capítulo 52, né, vai dizer, no capítulo 15, versículo 20 e 23, vai dizer que Jesus se fez primícias dos que dormem. Então, Jesus foi o primeiro
a ressuscitar. Então, essa festa das primícias era colhida os primeiros molhos de trigo e oferecida ao Senhor. Né? E em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, vai dizer que justamente Jesus é essa primícias do que dorme, foi o primeiro a ressuscitar. Então, a gente vê que a festa da Páscoa se cumpre na vida de Jesus, a festa do Pães Asmos se cumpre na vida de Jesus, a festa das primícias se cumpre na vida de Jesus. 50 dias depois se cumpre outra festa. É a outra festa, que é a festa do Pentecoste. O que foi que aconteceu no Pentecoste? Em Atos, no capítulo 2, versículo 1 e 2, vai mostrar a descida do Espírito Santo. Então a gente vê que as 4 festas, as 4 primeiras festas, se cumpre no ministério de Jesus Cristo. No ministério de Jesus Cristo. E aí, o que é que acontece? Falta 3 festas. Aí tem um período, a gente vê que Jesus é o Cordeiro, é o pão sem asmo, é o primícia, né, da ressurreição, veio o Pentecoste e parou. Justamente como é a festa judaica. Vem 4 festas e para. E agora falta mais 3 festas, que justamente essas últimas 3 festas não se cumprem mais em Jesus, mas se cumprem na minha vida e na sua vida. Na minha vida e na sua vida, que são as últimas 3 festas, que é a festa das trombetas, e a gente se entende que quando Jesus morre na cruz do Calvário, que ele diz está consumado, começou a contagem regressiva para o arrebatamento. E a partir dali começou os sinais da vinda de Cristo. Desde quando ele falou que o templo de Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. Nos anos 70 da era cristã, o templo foi destruído. Então a gente vê que ali, depois da fala de Jesus, já começou os sinais da volta de Cristo. Já começou a contagem regressiva para o arrebatamento. Então, essas 3 festas precisam ser cumpridas na minha vida e na sua vida. E é justamente logo em seguida tem um período e logo em seguida vem a festa da trombeta. Então, por que se tocava as trombetas? Primeiro, para alertar o povo, para avisar o povo dos acontecimentos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se você abrir Apocalipse, capítulo 8, versículo 6, você vai ver o seguinte. Capítulo 8, versículo 6. Diz bem assim: então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Ou seja, tem a festa das trombetas, que é a festa que se cumpre em nós. Agora, no Apocalipse, cita 7 trombetas também. E em 1 Coríntios vai dizer que, 1 Coríntios 15, 52, vai dizer que ao soar a última trombeta, que isso é muito interessante também observar. E se você observar depois, outra fala sobre a volta de Cristo, sobre as 7 trombetas, que são 7 trombetas, 4 se cumprem no universo e 3 se cumprem na nossa vida. Tipo as festas. As festas são 7 festas, 4 cumprindo no ministério de Jesus e 3 para nós. As 7 trombetas, 4 é no universo, as últimas 3 para nós. Então, quando anuncia a festa da trombeta, e eu creio que a festa da trombeta já foi tocada e está tocando, ela tocava o dia todo, e eu acho que ela toca a todo instante nas nossas vidas, essa trombeta, nos orientando. E se você observar, quando no Apocalipse, capítulo 8, a Bíblia diz que é 1/3, né, 1/3 dos rios, 1/3 das árvores que seriam destruídas, 1/3 dos animais e tal,
Por que um terço? Porque não é um julgamento final, é só um alerta. É só um alerta. Por que esse alerta? A Bíblia nos ensina que quando toca a trombeta, não o instrumento, mas a gente vê o que acontece na história também, é que a gente se prepare, porque logo em seguida vem a expiação. Então, esses sinais dos tempos que têm aparecido, e a pandemia, eu comentei com minha esposa que isso é um dos sinais. Por que eu creio um dos sinais? Porque não é algo local, é algo mundial. Então, tudo que é mundial, a gente precisa ficar em alerta, precisa ficar em alerta, porque isso pode ser um sinalizador das coisas de Cristo, é a trombeta tocando. Então, toda vez que a gente vê esses sinais da vinda de Cristo, na realidade não é para a gente ficar ou com medo ou outra coisa parecida. Na realidade, a gente precisa se consertar diante de Deus. Quando a gente vê os sinais, a missão é se consertar diante de Deus. E é esse o chamado de Deus. Esse é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que a cada dia a gente venha se consertando diante de Deus. Porque logo em seguida é a festa da expiação. Expiação. A mensagem desta manhã justamente é isso. Chamar o povo de Deus para o compromisso. Né? Chamar o povo de Deus para o compromisso. Por quê? Porque é um grande desafio ser um servo do Senhor nos dias atuais. É um grande desafio. Um grande desafio. Então, é um convite à santificação. É um convite à santificação. Nessa pandemia, muitos se revelou os servos, quem é servo e quem não é servo. Quem é servo e quem não é servo. Porque a pandemia mostrou que a gente precisava ter convicção de quem nós somos. Se nós somos servo mesmo ou não somos servo. Então eu vejo que isso vai chamar também de diáspora, né? Ou a apostasia, diáspora não, a apostasia, é que muitos vão abandonar a fé, abandonar a fé. E essa pandemia provou para aqueles que são servos de Deus mesmo. E esse toque dessa trombeta, eu creio nisso, que esses movimentos que acontecem no mundo, esses acontecimentos, é para mostrar que quem é aqueles de Cristo ou não. Porque a vida cristã deve ser uma disciplina consciente. Para você ser servo de Deus, não precisa o pastor estar todo dia no seu pé. Você não precisa estar rodeado de crente. Você não simplesmente é crente só na igreja. Onde você estiver, você precisa assumir, nós precisamos assumir a identidade de Cristo. Precisa ter essa separação entre o mundo e o servo de Deus. Precisamos assumir a identidade de servo de Deus, porque senão a gente vai ficar parecido com o joio. E justamente eu acho interessante Jesus naquela parábola, porque o joio se parece com trigo quando pequeno. Se parece com pequeno. E Jesus disse que nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. E é algo interessante do joio e do trigo, que quando o joio, quando ele produz a semente, ele tem uma tendência a se inclinar mais, né? A baixar mais por causa do peso. Eu vejo que essa deve ser o caminho do servo de Deus. Se humilhar como era a festa da expiação. Aquele que não se humilhasse seria arrancado do meio do povo, ou não é povo de Deus. Não é povo de Deus. Então, o convite de Jesus naquela parábola é para que os trigos se identifiquem como trigo, que os trigos realmente seja trigo, seja filho do reino, seja aqueles que entendem os mistérios do reino de Deus. Do reino de Deus. E Jesus aí cita a colheita. Ele disse, olha, vai crescer junto, eu vou semear, vão crescer junto, e a colheita vai ser o fim do mundo. O fim do mundo. Então, amados, a gente sabe que essas festas estão se cumprindo, essas 3 últimas, estão se cumprindo nas nossas vidas. E eu creio que só falta
a última festa, a festa da colheita, como no Apocalipse, a última trombeta também, que é a festa que vai chamar os servos de Deus, que são os arrebatamentos. Não dá mais para brincar de crente. Não tem como mais brincar de crente. Não dá mais para vestir uma máscara de crente. Hoje a gente é difícil identificar o servo de Deus, porque o servo de Deus, as pessoas pensam que identificam ele pela roupa, mas não, a Bíblia nunca disse que nós seríamos identificados pela roupa ou pelos dons espirituais. A Bíblia sempre destacou que nós seríamos identificados pelos os frutos do Espírito, pelos frutos do Espírito. E eu vejo que é isso que vai nos identificar nesses dias tão difíceis, tão difíceis. Então, o convite desta manhã para a sua vida é um convite à santificação. É o convite, não se conforme com a vida espiritual que você leva hoje. Você pode ser sempre melhor. Pode ser sempre melhor. Porque a vida espiritual que você leva hoje, talvez já esteja até ultrapassado. Até aquilo que você faz na igreja hoje, se você estiver conformado com aquilo que você faz na igreja hoje, então você já parou faz tempo. Então o convite hoje é um desafio para a sua vida, para você ter uma vida cristã diferenciada, uma vida como as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã. Porque às vezes a gente quer coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então, jamais teremos coisas novas. Nós só vamos nos encher de Deus se a gente, todos os dias, buscar dele. E tenho certeza que não ficaremos cheios de Deus, porque não tem como. Se a gente se encher, a gente não aguenta se encher de Deus, mas essa busca de todos os dias, né, de Deus. Então, quando Jesus cita aquela festa lá, é porque ele nos mostra que as festas vai se cumprir está se cumprindo como o Apocalipse. As 4 primeiras festas se cumpriram na vida de Jesus. As 3 últimas festas na nossa vida. Trombeta para te alertar que Jesus está próximo. Expiação, porque nós precisamos nos consertar diante de Deus. E eu quero encerrar essa meditação. Claro que tem que ser rápida, por causa do tempo não dá para a gente se aprofundar muito. Eu quero encerrar lendo o Apocalipse para os irmãos. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Abre aí sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí. Apocalipse 22. A partir do verso 10. Apocalipse 22, do verso 10. Que diz assim: Disse-me ainda, não seles a palavra desta profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Esquecido venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Então esse é momento de justiça, de santificação. Os sinais já estão se cumprindo. E a mensagem desta manhã para a sua vida, talvez se você não lembra mais de nenhum versículo na sequência da festa, mas se você lembrar que você precisa ter uma vida de santificação, uma vida de mudança, isso já está de bom tamanho. E não se conformar com o estilo de vida cristã que você leva, porque você pode ser melhor do que você é hoje. Basta querer mais de Deus, né? Um grande abraço, que Deus continue te abençoando. Continue lendo a Bíblia, continue buscando de Deus, para que naquele grande dia, que pode ser hoje, né? Porque o arrebatamento não tem nem dia e nem hora. Talvez a gente não consiga nem almoçar em casa hoje, né? Talvez a gente já faça isso lá na eternidade, né? Porque a qualquer momento pode acontecer.
tá bom? Em outra oportunidade a gente vai estar falando, né, sobre a volta de Cristo, pelas vigílias, né, judaica que também eles falam, e pelas trombetas que foi citado nesta manhã. Que Deus continue abençoando. Mais uma vez quero agradecer ao pastor Minho e a todos vocês, né, que estão assistindo essa reflexão, tá bom? Fica com Deus. Amém. Sérgio, dá um dissabor pra gente. Fala pra gente aqui que isso é uma série que você precisa continuar. Fala aí pra gente. Fala aí, é uma série, vai ter tantos capítulos. Fala pra gente aí. Rapaz, que coisa linda, rapaz. Rapaz, que bênção pura, bênção pura.